A maioria aqui já está ciente de que vive em uma realidade paralela a muitas versões do seu universo. Reuni vocês aqui hoje para salvar seus mundos. Isso não parece bom. É, você entendeu. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um podcast Nerd Exo. Meu nome é Paulo Mil, aqui também na Terra Primordial, Terra 1, não sei qual é o nome da nossa Terra. Prime, sou. Prime, né? Nós na Terra Prime comigo aqui em loco. A Prime Video não é da Amazon. Prime Video não é da Amazon, é Terra Prime. Bem que é daqui também, né? Ela tá presente, foi criada aqui, então é tá daqui aqui, também. tá aqui. Faz o sentido. que tem também, que Ela não está patrocinando esse episódio, vamos deixar Não, bem claro, tá? Junto comigo aqui na Terra Prime. Chewbacca, é Humberto. E também na Terra Prime, mas em outro local do planeta, mas com o nosso link direto. Eu, Vitor X, galera, pra conversar com vocês hoje. Bora. Bem, gente, esse episódio nós vamos falar de uma animação que chegou no Max, né? É uma animação chamada Liga da Justiça, Crise das Infinitas Terras, que tenta retratar, né, um dos grandes arcos da DC. E a gente vai falar aí sobre os quadrinhos, o que são, qual é essa história. Lembrando que essa animação é a parte 1, ainda vai ser liberada aqui no Brasil a parte 2. E se não me engano vai ter a parte 3, correto? São 3 partes. Então são 3 partes, né? E nós vamos falar da primeira parte, do que ela... A 2 já tá liberada pagando. Já tá liberada pagando. Lá nos Estados Unidos, lá nos aqui Estados não. Unidos, aqui ainda não. É. Lembrando o seguinte, nós vamos aqui tentar retratar o que a gente viu, que lógico que gostou, que não gostou, mas dentro desse grande arco das crises das Terras Infinitas. E para falar sobre a história dessa primeira sinopse, né? Primeira sinopse. Por favor. Tem sinopse? Tem que ter sinopse. Por favor. A nossa vinheta sinopeira, por favor. Eu de gripe eu não consigo fazer a Faz, voz da Tem que fazer a voz senta. de... Faz do Cid Moreira. E agora, o momento sinopeiro. Mr. M. Tá melhor. Vamos lá. Por favor, Vitor. Vamos lá. Liga da Justiça, Crise nas Infinitas Terras, parte 1. O Anti-Monitor, a contraparte maligna do Monitor, é liberado no multiverso DC e começa a destruir as diferentes terras que compõem. O Monitor tenta recrutar heróis de todo o multiverso para salvar o que restou. Das mais porquinhas que eu já vi na minha vida. Ah, mas fala o que é a crise. Fala. Fala o que é a crise. A crise é isso aí. Apesar que na primeira parte não tem anti-monitor. Anti-monitor, né? Não Pois é. Então. Né? Mas vai ter, em algum momento Ele tá ele vai aparecer. Ele tá mais próximo dos quadrinhos do que do coisa. Inclusive, eu tava vendo aqui, Vitor, lá na descrição em português aqui da animação. Da animação, que falava assim: será que o poder combinado do Superman, Mulher Maravilha, Batman e centenas de heróis poderá salvar toda a realidade do Armagedon? Tem isso na sinopse. Tem na sinopse aqui em português. Em português? Tá Você bom. vai Mas ver. isso aí acontece todo mês no quadrinho, né? Agora. Pois é, né? Porque assim. Quando você vai ver Liga da Justiça, vai aparecer, sempre tem uma sinopsezinha pequenininha, pra você poder entender o que é aquilo, né? Tá bom. E é isso que tá aqui na versão brasileira do Max, né? Então vamos falar um pouquinho da história mesmo, desse o que foi esse arco da DC. Por favor, Vitor, você que é o nosso especialista quadrinístico, momento de brilhar. E ele prometeu pra gente que seria bem sucinto, hein? Eu falei 5 minutos, mas é 5 minutos de uma realidade alternativa. Da sua aí deve dar mais ou menos umas 4 horas e 59 minutos. Ah, bom. Já tá trocando Cara, aqui. a história, se ele for tentar explicar ela como é que é, sem imagem, ele vai gastar uns 2 dias. A história toda. Não, eu acho que se vocês concordarem, a gente podia fazer um especial sobre Crise nas Infinitas Terras e explicar direitinho como é que foi. Pode ser. Em algum momento a gente pode falar sobre isso. Podemos.
Principalmente quando Pode fazer sair um a, especial. principalmente quando sair a parte 2, a parte 3, que a gente ainda dá uma pincelada, assim, Vamos lá. nessa animação. Mas falando bem por alto, A Crise das Infinitas Terras foi uma série limitada em 12 edições que saíram mensais nos Estados Unidos de 1985 a 1986. Escritas, a princípio, só por Marvel Wolfman e a partir do número 6, escrita por Marvel Wolfman e George Pérez, que fez os desenhos da minissérie toda. A primeira mega saga dos quadrinhos foi Secret Wars, Guerras Secretas da Marvel, que foi um ano antes, foi em 84 que saiu. E foi a primeira vez que uma editora de quadrinho uniu um monte de heróis numa saga gigante, com várias edições, uma minissérie separada e tudo. E foi um grandioso sucesso. Secret Wars, a motivação dela foi porque a Hasbro estava montando uma linha de bonecos com a Marvel, porque nessa década de 80, igual a gente já falou em outros episódios, Tartaruga Ninja, He-Man, G.I. Joe, faziam um sucesso absurdo e vendia bonequinho igual doido, brinquedo igual doido. A DC tinha fechado também com uma dessas e também estava vendendo os bonequinhos dela. Quando a Hasbro foi para procurar a Marvel, ela propôs para eles que fizesse um mega evento para poder vender os quadrinhos, vender os bonecos também. E teve um monte de coisa lá que eles pediram e tal. Então, a primeira mega saga da história é da Marvel. Lançada. A segunda é da DC. Lançada. No ano seguinte veio da DC. Porque a DC fala o seguinte, eles estavam desde 81 trabalhando... Exatamente, eu ia chegar lá. Você ia chegar lá. Em Então, 1981, por que aconteceu a Crise das Infinitas Terras? O Marvel Wolfman era fã de quadrinhos desde que ele nasceu, desde o começo da vida dele lá. E ele sempre sonhou em ter uma mega saga. Ele até escreveu isso quando era criança, escreveu um quadrinho onde todos os heróis da DC tinham que se reunir para poder resolver uma ameaça cósmica lá do geral. E aí, quando ele passou a ser argumentista DC, o que aconteceu? Ele via muita incongruência nos quadrinhos e ele recebia carta de leitores perguntando, poxa, por que nessa revista do Lanterna Verde parece que é a primeira vez que ele encontrou com esse herói, sendo que na revista Lanterna Verde número tal, eles tiveram uma aventura juntos, já eram amigos. Aí ele fala, isso aí aconteceu em outra terra, aí não sei o quê. Mas ele falava, mas um dia nós vamos consertar isso, que já era o sonho dele consertar. Mas aí vamos voltar lá. Em 1935 foi inaugurada o que viria a ser a DC Comics. Em 1938 saiu Superman, que inaugurou o gênero de super-heróis e criou a Era de Ouro. Em 1961 se iniciou a Era de Prata com o lançamento da revista do Flash. E numa revista do Flash, que se chama Flash dos Dois Mundos, o Flash encontrou com o Flash do passado. Por que aconteceu? Por que isso é chamado Era de Prata? Eles reformularam todos os heróis que eles tinham, a DC reformulou tudo, para poder colocar eles mais atualizados. E eles usaram mais ficção científica nas suas histórias do que antes, entendeu? Antes era tudo meio mágica, meio do nada e tal. Aí tinha mais explicação, mesmo que fosse uma explicação de quadrinhos, para os poderes, para as coisas que aconteciam. Então, assim, o Superman continuou tendo o mesmo nome e tal, mas mudaram um monte de coisa. A Mulher Maravilha também. Mas personagens igual o Flash e o Lanterna Verde foram completamente mudados. Mudaram o uniforme, mudaram quem que era o herói, mudou um monte de coisa. E aí, passou a ter história de um Superman e de outro Superman. Igual o Humberto já falou em outro episódio nosso, tinha umas 3, 4 Atlântidas diferentes, e era tudo o mesmo universo. Então, assim, era uma bagunça editorial muito grande. Cada linha editorial fazia o que queria e não se comunicava com a outra. Então, numa revista Metrópolis estava destruída, naquele mesmo dia o Batman estava visitando lá e estava tomando sorvete no parque, estava tudo lindo. Entendeu? Então, assim, era muito desorganizado. E a Marvel, por outro lado, já tinha uma continuidade melhor nessa época. Então, eles tomaram a iniciativa de fazer essa mega saga, que foi uma coisa muito ousada. Em termos de importância, ela é muito mais importante do que a Secret Wars. Ela veio para organizar todo o universo DC. Além dessas incongruências editoriais, o que acontecia antes também era o seguinte: a DC ia comprando outras editoras, igual ela comprou a Fawcett Comics, que criou o Shazam, né? Ela comprou a Charlton Comics, que criou o Besouro Azul, que criou o Questão, que criou o Capitão Átomo, Sombra da Noite, Pacificador, e ela ia comprando e agregando na linha editorial dela. E aí,
quando o cara se preocupava em explicar alguma coisa, eu falava assim, esses personagens da Charlton estão na Terra 4. O Shazam tá na Terra S. Mas, na prática, de vez em quando eles se encontravam lá com o Superman e Batman regular, como se não tivesse acontecido nada, sem uma viagem entre multiversos, né? Então, ou seja, era uma bagunça editorial. Superman tinha um monte de filho diferente, que os caras criavam um mundo que ele casou com a Lois Lane, teve filho, não sei o quê, depois falaram, isso é uma terra paralela. Aí no outro ele tem um filho com a Mulher Maravilha, no outro ele casou com a Lori Lemaire, o filho dele nadava, tinha rabo de peixe. Então, assim, era uma confusão danada. E a única explicação que dava, isso é uma terra paralela. Mas não era organizado, não era bem feito. Então, em 1981, como o Humberto falou, eles decidiram fazer essa mega saga. E dizem as más línguas que a Marvel só fez Guerras Secretas porque ficou sabendo da crise das Infinitas Terras e soltou a saga primeiro. Que aí foi questão de espionagem. Querendo, se é verdade ou não, não sei. Mas o que aconteceu foi que em 81 eles começaram a fazer. Eles pagaram um cara para ler todas as revistas da DC desde que começou até aquele momento. O cara fez uma bíblia, sei lá, e não tinha computador na época, não tinha nada. Eu queria esse trabalho, velho. Você ganhar pra você ler todas as revistinhas que já saíram e você compilar. Nessa edição número tal, o Superman é dessa terra, esse Superman nessas edições é o mesmo até hoje, o segundo Superman é esse, o terceiro Superman tem outra terra paralela tal que o Superman é assim, assado. Então isso virou um guia de orientação para Marvel Wolfman e George Pérez criarem a Crise das Infinitas Terras. Ali, cara, eles compilaram esse cara compilou todos os personagens que a DC tinha, para onde cada um se encaixava, mesmo as coisas que eram incongruentes e tudo, ele até denominava uma terra diferente para aquele cara lá, se tinha uma incongruência. E aí, com essa informação, a ideia era resetar o universo DC. Pegar tudo que estava avacalhado e começar tudo do número 1 de novo. Foi a primeira vez que eles fizeram isso na história, contando a história daqueles personagens. Primeiro grande Isso é o background editorial. Agora, falando da série em si, a série é maravilhosa. Marvel Wolfman é um gênio, um dos melhores argumentistas de quadrinhos. George Pérez, para mim, é um dos 5 melhores desenhos de quadrinhos. Marvel Wolfman e George Pérez, nessa época, eles desenhavam os Novos Titãs. Quem fazia sucesso na década de 80? X-Men na Marvel, Homem-Aranha na Marvel e os Novos Titãs da DC. O que mais vendia era isso. Era Tartarugas Ninjas Mutantes, adolescentes, aconteceram por quê? Por causa de Novos Titãs, X-Men e Demolidor. É o ninja do Demolidor, é os adolescentes dos Novos Titãs, né? Teen Titans, né? Que em uma tradução literal seria Titãs adolescentes, e mutantes dos X-Men. Então você vê como é que esses caras faziam o que era bom naquela época lá. O George Pérez é reconhecido como um dos caras que consegue desenhar o maior número de personagens sem cair a qualidade. Ele desenhou Vingadores também, e na passagem dele dos Vingadores, chama de Run, né? Na passagem dele, no run dele nos Vingadores, são umas das melhores histórias também, tanto em qualidade de desenho quanto em qualidade de roteiro. O George Pérez é foda. Infelizmente, ele faleceu de câncer há pouco tempo agora. Não sei se foi ano passado ou esse ano, mas é mais um aí que marcou e infelizmente foi embora. E aí a história, cara, ela é muito bacana, porque ela, durante um ano antes dela ser publicada, as outras linhas editoriais foram orientadas a colocar o Monitor aparecendo nas sombras ou sendo algum vilão ali, alguma coisa assim, para tipo dar pistas do que viria a acontecer, entendeu? E aí nessa série, os principais personagens são o Monitor, a Precursora, o Pária e o Alexander Luthor, que é o filho do Lex Luthor, na Terra onde existe a sociedade do Sindicato do Crime, Terra onde 3. todos os heróis são vilões e o único herói que tem é o Lex Luthor. É a Terra E ele é 3. casado com a Lois Lane, e para poder sobreviver à onda de antimatéria, que era uma das primeiras terras a ser destruídas, ele manda o filho dele para um outro universo. Só que a onda de antimatéria pega ele no caminho e altera o DNA dele, e acaba que o Monitor e a Precursora salvam ele. Então, esses são os personagens principais. E o Superman da Terra 1, o Superman da Terra 2, o Mulher Maravilha, Batman, Besouro Azul, Capitão Átomo, Solovar, Kamandi, tudo que você pode pensar a DC, ou praticamente tudo aparece ali, entendeu? E aí eles são secundários, cara. Então a principal história estão nesses caras aí. E acontece coisas muito marcantes nessa minissérie. A Supergirl morre de uma maneira, assim, bem emocionante. O Flash morre salvando tudo.
muita gente não fala disso, mas a morte da Quartzo e do Columba, né, do Rapina e Columba, são muito emocionantes também. E dá todo um arco legal, tanto para os Titãs depois, quanto para o próprio Rapina, que perde o irmão dele ali, né? Quem conhece só a Rapina e o Columba, né, que virou uma mulher e um homem depois, não sabe como que isso é importante pro Rapina ser o Rapina que ele é hoje em dia. E era muito bom. Novos Titãs era uma das melhores coisas que tinha na época e afetou eles diretamente também. Então, velho, a série é maravilhosa, a história é muito boa. Eu não quero, vou ficar falando mais coisa aqui, porque eu prometi que ia ser num tempo limitado aí. Mas ela é diferente da Guerra Secreta. No final, o desenho cai um pouquinho de qualidade. Eu adoro Guerra Secreta, essa da Marvel. Mas eu tenho que reconhecer que a Guerra Secreta é a mãe de todas as sagas, é a primeira. Mas Crise das Infinitas Terras é a melhor de todas as sagas. Pra mim, é uma das melhores coisas da DC. Ela e na minha opinião, ela é a saga mais importante da DC. Tem sagas melhores, mas em termos de importância, ela moldou o universo DC daí pra frente. Pena que eles não respeitaram e começaram a avacalhar tudo de novo. Aí depois virou, cada ano tinha uma crise diferente. Crise de identidade, crise infinitas crises das terras das infinitas crises, só mudava um pouquinho, mudava o nome, o jogo de palavra lá e pronto. Novos 52 e não sei o que. E daí pra frente, na minha opinião, foi meio ladeira abaixo. Teve Zero Hora também, que também rebutou tudo. Então eles organizaram o universo todo, fizeram um negócio legal, depois começaram a avacalhar de novo, aí fazia outro reboot para poder organizar de novo. Aí organizava um pouquinho, daí a pouquinho avacalhava de novo, virava outro reboot. Então, na minha opinião, é um defeito que a DC tem. Eu leio DC, assim, eu escolho as coisas que eu vou ler e eu não importo muito com o todo. Eu pego as coisas boas e leio e as coisas ruins eu ignoro. Mas ali, cara, o primeiro, o Superman, ele tem o que é o da Terra 1, ele tem um papel muito importante na história toda, e é muito legal, é muito bonita a história dele, a participação dele. Ele que dá um fim no Anti-Monitor no final. Então assim, tem... Agora, a história é muito legal, é muito bacana, entendeu? Então, assim, é um dos melhores quadrinhos que eu já li, eu tenho encadernado hoje em dia, recomendo todo mundo a comprar e ler, porque vale muito a pena, fica uma dica aí, para poder correr atrás. Hoje não é episódio de dica, mas fica a dica aí. E mesmo quem não conhece muito o universo DC, serve de introdução para eles. Você não vai conhecer um monte de personagem ali, mas isso pode te levar depois a conhecer aqueles personagens. E depois que acabou, veio o Superman do John Byrne, que definiu o Superman como é que ele vai ser depois. A Mulher Maravilha do George Pérez, que é maravilhosa a parte dele lá. O Batman do Frank Miller e David Mazzucchelli, que é fantástico também. Entendeu? Tem o Gavião Negro, que tem uma série super violenta. Veio depois disso aí a Liga da Justiça, a Liga da Justiça Europa. Aquaman melhorou depois disso. A gente fez até um episódio sobre Aquaman e ele melhorou logo, justamente depois da Crise das Infinitas Terras. Então, cara, assim, é uma leitura essencial. E é um quadrinho maravilhoso. Beleza? Ó, eu vou dar a minha opinião, assim. Eu li a Crise... bem depois de ter lido as Guerras Secretas. Porque eu acompanhava mais Marvel do que DC. Porque eu achava que a DC era confusa. E a DC era confusa. E eu achava que, assim, como a gente não era caro, não dava pra comprar tudo. Então, assim, você comprava umas, não comprava outras. Às vezes tinha uma capa que chamava mais atenção e tal. Eu tinha aquela impressão que eu lia as coisas fora de ordem. Que acontecia também. Só que mesmo na ordem a coisa era muito confusa. E quando eu li a Crise, eu não tinha a dimensão que aquilo tinha sido pensado para começar de novo. Para mim era só uma história do multiverso. Entendeu? Assim, era uma história que era... como eram as histórias deles, todas desconexas entre as sagas, né? E ela é uma história complexa. Ela é uma história que é difícil resumir. Porque o negócio do vilão... Eu nem falei da história, se você for prestar atenção. Ela não dá Você falou bem da premissa, né? Do desenrolar, né? Porque o desenrolar da história, dos heróis sendo convocados, de um lugar que deixa de existir para outro que eles vão lá para lutar... O vilão que eles combatem uma vez, mas ele não morre, ele volta, depois ele não morre, ele continua.
Então, assim, a história é complexa. Ela não dá para você fazer um resumo, assim, um preâmbulo, igual o Vitor faria. Não dá. Por conta disso, por ser uma história, assim, que ela tem uma importância grande, assim, personagens morrem. E personagens importantes morrem de forma heróica. Heróica como o herói se propõe na revistinha a ser. Ela é extremamente impactante dali pra frente. Só que na época que eu li, isso foi assim, era uma história que era muito complexa, que me parecia que ia ser uma série que ia durar muito tempo, e que depois ela mudou as revistinhas de repente ficaram boas, sabe? Assim, Batman do Frank Miller é sensacional. É sensacional. E que eu não tinha feito elo com a Cris na época. Isso, assim, eu demorei a botar isso na linha do tempo. Por quê? Porque eu li a revistinha fora da ordem. Porque saía uma saga que foi lançada na década de 60, o Brasil tinha isso, né? Aí lançava a revistinha da década de 60. Então você estava lendo uma coisa que era fora do tempo. Você era acostumado a ler coisa bagunçada. A gente tinha uma defasagem gigante com os Estados Unidos e eles faziam o que o Humberto tá falando. Eu acho que a Abril fez um trabalho até razoável no quadrinho dos super-heróis, tentando colocar ordem na casa e tudo. Mas antes, quando era Ebal, outras editoras, era mó zona. E mesmo na Abril, de vez em quando eles publicavam sagas do passado e a outra já estava na frente. E, inclusive, a gente não teve uma minissérie separada. Crise saiu nas revistas de linha. Saiu em Novos Titãs, Liga da Justiça, Batman. Saiu nas revistas do mês. Depois que a Abril lançou um encadernado em 3 partes, compilando a saga principal toda. Eu li depois. E aí, lendo depois, era uma coisa que veio depois. Igual, por exemplo, eu li as primeiras histórias dos X-Men, eu não li na revistinha quando ela saiu, lá atrás, né? Eu li em reedição. E aí, assim, você lê uma história que é do passado. Então, assim, pra mim, dentro do universo, assim, brasileiro, né? Dentro do universo das coisas que saem no Brasil, que a gente tinha defasagem de 3 anos, às vezes até mais. Tinha história que não saía. Mais, tinha história que não saía depois, assim, que não tinha lógica nenhuma. Pra mim, era uma história dentro, uma super saga, que não me pareceu que ela ia fazer um reboot. Não era isso. E é uma história extremamente complexa. É uma história de um vilão complexo, de um universo complexo, assim, que tem reviravolta, tem cara que é recrutado, que joga contra, tem personagem, tem coisas que aparecem lá a mulher que fica lá recrutando, como é que ela chama? Precursora. Ela sofre Precursora em português ou Harbinger em inglês. Ela vira... Ela sofre um ataque, aí ela muda de lado, porque ela não era, ela estava sendo manipulada, aí tem o pirata. O demônio das sombras entra nela e ela passa a trabalhar com esse monitor. A história é complexa, ela é complexa, é difícil, mas as coisas da DC eram assim, eram difíceis. Sempre foi, né? A gente já cansamos de citar aqui que a gente tinha uma personalidade do Batman em Liga da Justiça, a gente tinha uma personalidade do Batman em Batman Detetive, tinha uma personalidade... Mas depois disso deu uma melhorada. Depois disso melhorou. Quer dizer que ficou bom? Melhorou. Tem algumas coisas assim, pra quem não se importa com isso, não fez... Tá bem, a história é confusa, mas gosta da história pela história, né? Não segue a saga do personagem, da criação da Bat-Família, do fim da Bat-Família. Assim, o cara que não tá nem pra ir, ok. O Superman, né? O Superman ele era o último filho de Krypton, mas tinha Supergirl, o Krypto, o Supergato, o Supercavalo, o Supermacaco, a cidade engarrafada de Kandor, os kryptonianos estavam na zona negativa, aí de repente vinham 2 kryptonianos do espaço que fugiram, estavam em outro planeta, ou seja... Ele era o último, mas não era. Um monte de kryptoniano, né? Ele era o último, mas não era. E aí, depois disso, ele vira o último, efetivamente. Que até a Supergirl morre. E aí, assim... E quando ela morreu... quando é que ela volta, né? Porque, assim... Porque volta. Todo mundo volta. Então, assim, na época, ela não teve um impacto. Eu demorei a ter uma empatia por essa revistinha. Porque depois veio um tanto de crise. E aí vai ficando... O troço continua confuso e tal. Assim. Aí perde o impacto, né, cara? Perde a importância daquele negócio. Eu vi uma figurinha esses dias que é ótimo.
Que é, se você não está confuso, é porque você não está bem informado. É mais ou menos isso. Se você não leu isso tudo e não ficou confuso, tá de boa. Mas assim, analisando essa hoje, assim, depois de que você coloca as coisas no tempo e começa... Né, que hoje você tem internet, você consegue localizar as coisas que você leu no tempo, facilita você consegue ler coisas que não tem aqui no Brasil impresso. E aí... Lógico, em plataformas... outras, né? Oficiais, né? E aí... Com isso, você consegue botar isso no espaço. Foi uma grande saga. Foi uma história massa. Teve heróis ali que na sua essência, representavam as coisas dele. Os super-homens que estão ali. Né, você tem 3, né? Você tem 3 super-homens mais Não tem uma pancada, mas principalmente tem 3, né? Tem um Superboy, o Superman da Terra 1 e o Superman da Terra 2. Da Terra 2. Esses são os, tem mais, mas assim, esses são os mas principais. Aparecem outros, assim, de relance. Tem sempre mais. E aí, a própria capa da revistinha, ela é impactante. No começo da saga, né? Quando eu adorava o Sindicato do Crime, eu achava muito legal a ideia de uma terra que os heróis eram vilões. Aí, cara, quando morre todo mundo, eu já fiquei de cara, eu já fiquei doido, assim, saca? Assim, eu era menino, né? Então, tipo assim, eu gostei demais. Eu falei, não é possível, mataram o Ultraman, não sei o que e tal. Aí, beleza. Passa um pouquinho, o Flash morre salvando todo mundo. Sabe? Aí, beleza, passa mais um pouquinho, a Quartz e o Columba. Cara, pra mim foi muito impactante aquele negócio. E do jeito que a Supergirl morre, salvando os caras na cidadela do Antimonitor, no universo antimatéria lá, bicho, eu fiquei muito... Pirou minha cabeça, explodiu minha cabeça aquele negócio. Pra mim, aquele quadrinho, ela é muito que pra foda. mim, eu não li como que o Superman reage, sabe? A dor dele ali com a prima dele morrendo. E, não, cara, tem vários momentos muito foda nesse quadrinho. E no final, né? Quando o Antimonitor, ele tá perdendo ele já, tipo assim, ele já jogar ele dentro do sol, ele volta queimando só com uma bola de energia. Aí o Superman da Terra 1 vira e fala assim, chega, eu já aguentei o que eu podia. I have had enough. E solta um socão nele, explode ele assim, e ele vai morrer naquele momento ali, porque não tem lugar pra ele fugir mais, entendeu? E aí o Pária salva ele, a Lois dele. Não, cara. Muito massa. O negócio lá... Não, ela é uma história massa. Só que na época eu não acreditei que ninguém ia morrer. Sabe? Porque as pessoas... Mês que vem vai ter... Assim, o Flash morre. Flash morre. Mês que vem vai ter uma revista do Flash. E como eu li fora... Ele demorou a voltar, né? O Flash virou o Wally West. Virou o Wally West. Mas assim, Demorou década. Mas pra mim, né, assim, aqui daqui a pouco vai ter... Porque tinha uma revistinha do Flash em algum momento lançada fora de ordem, de alguém que eu li fora de ordem, vai ter. Então, assim, e na verdade ela foi lançada para aquilo ser e ficar daquele jeito, né? E depois as coisas foram voltando, sei lá, se fazer parte de um plano ou se deturparam o plano para algumas coisas, né? Não, deturparam totalmente o plano. A única coisa que tinha, por exemplo, o Flash, o Marv Wolfman deu uma entrevista uma vez falando o seguinte, que existe uma chance do Flash voltar, e ele deixou a pista lá nos quadrinhos. Só que ele não ia contar, a menos que ele tivesse de muito bom humor numa Comic Con e alguém conseguisse fazer ele contar. Depois, no futuro, o artista, acho que... Eu não lembro o nome do artista, não vou arriscar, não. Ele falou que ele conversou com o Marv Wolfman e ele trouxe da maneira que o Marv Wolfman imaginou. Que é o seguinte, quando você atinge uma certa velocidade, você passa a fazer parte da força de aceleração. Então, você perde seu corpo físico e você vira a força de aceleração, você vira parte dela. Então, foi isso que aconteceu com o Barry Allen. Então, tem uma premissa aí que você pode resgatar ele da força de aceleração, que foi isso que aconteceu nos quadrinhos, entendeu? Então, na verdade, o corpo físico dele morreu, mas a essência dele estava ali na força de aceleração. E o próprio Marvel falou que pensou isso. Agora, ele a corre Supergirl muito voltou além. depois de novo, ele tudo corre que muito além morreu do que ele ali consegue. foi desfeito, passaram a ter o universo paralelo tudo de novo. Tudo então, de assim, novo, ignoraram tudo que fez, né? E virou bagunça de novo. O lance é assim, ali todo mundo foi além do que era capaz. Né? O Flash correu muito mais do que ele já tinha corrido em todas as histórias. O Super-Homem foi ao limite, inclusive, da sua capacidade, de sua humanidade, mesmo não ser humano. Né? A Supergirl, ela é mais fraca do que o Super-Homem, mas ela fez tudo que ela podia ir além até morrer, para salvar todo mundo. Então, assim,
ali todo mundo deu tudo de si porque era ali, inclusive vilão, lutando do lado, unido. Eles começam a lutar entre eles nas terras diferentes. Peraí, não acabou não, volta. Então assim, para de destruir as terras. Tá ok, agora não tem mais antimatéria. Agora as terras vão se colidir, vão explodir. Oh, meu Deus do céu. Então volta tudo de novo. Então assim, a história, ela é complexa porque ela tem muito herói, né? Ela tem muito herói, ela tem muita saga. E mataram personagens importantes do universo, né? Um super-homem morre, vários morrem, né? Mas assim, tem um que morre de forma heróica que você não espera que o super-homem vai lá e vou te destruir, criatura. Isso não é uma coisa que você espera do super-homem. O Flash correr até ele se desintegrar, né? Que ele vai desmanchando, né? Só fica a roupa dele lá, né? Sobe só a roupa com anel. Então, é uma história massa. Que na época eu não dei toda a importância que ela merecia. Porque eu não acreditava que a DC ia manter as coisas, né? Mas foi. Agora tem a série. Vamos lembrar que essa não é a primeira tentativa de adaptar essa crise, né? Nós tivemos ali o Arrowverso, né? Arrowverso. No Arrowverso, velho, deixa eu dar minha opinião primeiro, depois vocês falam. Claro. Eu gosto mais da crise das Infinitas Terras no Arrowverse, que aconteceu na minissérie do Legends of Tomorrow, Flash, Arqueiro Verde, do que desse desenho. Esse desenho, pra mim, é uma pálida semelhança do que o quadrinho era. Mudaram tudo, colocaram como se fosse um Flashpoint, mas não é tão bom como Flashpoint. Nós vamos chegar nessa parte aí. Acho que cara, eu acho que essa animação, assim, vou ver todas, porque eu gosto de super-herói, mas é ruim. É ruim. A nota dele tá 6 em 10 no IMDb, tal, e é merecido. É uma diversão, não é horrível, mas não chega aos pés, não mereciam. Pra que eles mudaram? Isso aqui eu fiquei puto. Eles colocaram como roteiristas o Marv Wolfman e George Pérez, além do cara que escreveu. Só que o Marv Wolfman e George Pérez não escreveram aquela porcaria lá, não. Eles colocaram como, tipo, que foi inspirado, baseado na né? obra deles. Só que, cara, eu vi e pra mim foi um desenho que tem que acabar, que eu tenho que trabalhar, não sei o que e tal. Não é igual o quadrinho, é top. É a coisa mais importante da DC que já foi feita. Tô falando que é a melhor, mas é a mais importante que foi feita e é muito bom. Essa animação é razoável. Dá pra você assistir, divertir e pronto. Eu acho o seguinte, cara. Acabou, sobe os créditos. Mas eu acho o seguinte, igual você falou, Vitor. Tem coisa. Eu acho que essa primeira parte, eu acho que eles esqueceram da premissa que a primeira parte ela tem que ser impactante. Ela tem que ser aquele negócio de você pedir a segunda. E eles ela é devagar, né, ela é devagar. Ela entra no turbilhão só do Flash. Ela entra em umas aventuras do Flash desnecessárias, né? Entram umas coisas bem desnecessárias, assim. Fica como se fosse episódios cortados da Liga da Justiça, sabe? Da animação. E, cara, eles deram pouco tempo de tela pro principal, que era o monitor recolhendo aquele tanto de herói, e assim, eles podiam ter dado. Legal, o Flash é importante por isso, beleza. Mas podia ter dado mais tempo de tela para aquele recrutamento, para apresentar muito daqueles personagens ali que você vê em outras obras, mas assim, em animações você não tem uma pincelada, você não sabe quem que é cara do terno, que depois botou uma roupa, quem é mais fã vai saber, mas a mídia ela tem que se falar por si só. Ela não tem que depender de quem leu aquele tanto de coisa ou quem viu. No finalzinho, inclusive aparece cena ali de uma animação anterior, que era do mundo de guerra, como é que chama? Mundo Bélico. Mundo Bélico. Então, que tem uma animação até legalzinha também. Mulher Maravilha. Que tem a Mulher Maravilha, tem o Batman, e ele parece o Batman como um bárbaro, né? Aquele que aparece meio correntado, assim, é o Batman. Ali é o Batman, né? A versão lá no Mundo Bélico. Então, assim,
Eu acredito assim que a grande falha dessa animação, e nós estamos falando assim uma coisa muito raro em animações da DC, que a DC ela espanca na animação. O que ela não faz no filme, a animação, ela espanca. Tem animações ali fantásticas, né? A Liga da Justiça Sombria, cara. Tem muita coisa legal das animações, mas essa eu acho que eles entraram numa vertente assim que não... Principalmente no negócio que é 3 partes, sabe? Você precisa ser impactante Cara, pra ali, que cara. eles colocaram o Flash ser o principal, o protagonista? Não é Flashpoint. O Flash é Não. importante na história, mas... Sei lá, cara. Aí o que você lembra nesse negócio? Porra, vou lembrar do filme do Flash. Vou lembrar daquela merda. Vou lembrar não sei mais o quê. Cara, não, cara. É outra alçada agora. O negócio é maior. É crise das terras. Não é crise da vida do Flash em vários momentos. Vamos lá, Minha opinião sobre a coisa. Eu comecei a assistir... Aí tava vendo lá o Flash indo pro lugar pro outro, não sei o que e tal. Aí em determinado momento eu falei assim, nossa, bicho, tá muito diferente do que é do que é a história. Aí veio o monitor, eu ficava assim, gente, mas peraí, não tinha um monitor no Flashpoint. Chegou um momento que eu esqueci que eu tava vendo Crise das Infinitas Terras e achei que eu tava assistindo Flashpoint. Porque a história tá focada no Flash, ela tá centrada no Flash, como se... como o Flashpoint é centrada nele, a ponto dela virar um Flashpoint. Porque ele fica indo pra lá lembrando de coisas, né? Na verdade, ele tá eu acho a premissa do que é explicada, que depois que ele visitou uma terra, não sei o que, ele meio que vive o tempo de vida dele é diferente. Às vezes ele volta no momento do tempo e relembra. É uma premissa interessante para uma obra separada. Ela ficou parecendo Flashpoint. Ficou parecendo ele deslocando no tempo e lembrando. Ficou parecendo Flashpoint. Ficou inspirada muito em Matadouro 9, que é do Kurt Vonnegut lá, que o cara... Ele não vive a mente dele, ele tá no presente, aí volta quando ele é criança, aí volta no futuro, aí volta quando ele tá na guerra. É um excelente livro, inclusive, entendeu? Mas fica parecendo isso, que o Matadouro 9 lá do Kurt Vonnegut. Ficou assim. É uma história inspirada na crise das Infinitas Terras. Existe ali um pano de fundo que ela demora a se estruturar, porque você tem aquele negócio da Liga da Justiça, você fica vendo ele velho, você fica vendo lá o Pária aparecendo, que até algum momento eu achei que o Pária fosse ser ele mesmo, porque estava indo e vindo. Bom, tem aquela batalha lá contra o Amazo lá, que rendeu um tempão, o Lex Luthor, ficou naquele negócio... Desculpa, assim, cara. É Matadouro 5, eu falei 9, aumentei 4 matadores. E aí eu achei que é o seguinte, o próprio monitor, né, na revistinha ele tinha um monte de fala do povo, explicando lá da história do universo e coisas, e falas que eram... muito estruturadas. Ele é um personagem que está ali meio secundário. Ele tá quase um monitor do que era o Arrowverse, assim. Ele apareceu. E assim, você não consegue entender ele direito e ele tá lá. Agora, vamos lá. Como Crise das Infinitas Terras não me impactou tanto quanto vocês, eu não tenho tanto amor, assim, pela revistinha. Eu assisti esse desenho do pessoal do Tomorrowverse é diferente, né? Ele parece os desenhos a parte gráfica de filme, de desenho, de animação do YouTube dos anos 2000, assim, aquelas cores mais fortes, assim, pouco movimento. Traços mais grossos. Traço mais grosso e tal. Assim, e as animações que tem mais comuns, que tem aquele Batman com queixão gigantesco, que é Super-Homem com a cara gigantesca, o queixão gigantesco e o rosto pequenininho em cima. Eu não gosto daquele desenho. Eu achei esse desenho... O desenho desse Tomorrowverse, pra mim, ele apesar de não ser tão tão animado, tão movimentado, assim, ele não tem uma fluidez de desenho melhor. Eu acho melhor. Mas
As cenas de ação são meio mais ou menos. É tudo meio mais ou menos, mas eu assisti. Eu não legal. achei ruim. Não, eu não acho que ele é horrível, não. Mas ele não é Crise nas Infinitas Não é Terras. Crise E ele nas Infinitas é Terras. nota 6. Ele passa de ano. Você assiste, ele se diverte. Eu acho o seguinte... Mas comparado com a obra... O que eu acho é o seguinte, ele tem um problema de estrutura. Quando a gente fala de filme, mesmo que ele seja parte 1, parte 2, ele tem um primeiro ato, ele tem um segundo ato, tem um terceiro ato. O primeiro e o segundo são extremamente confusos. O segundo ato, ele só começa a desenvolver no finalzinho. E aí ele corta. Aí, sim, só pra gente não alongar muito nessa história, assim, mas eu acho o seguinte... Talvez a parte 2 e a parte 3 realmente entre na crise. Aí eu vou te dar um spoiler. É. Porque como ela já saiu nos Estados Unidos pago, então assim, já teve gente que já assistiu. Ei, E ela não vai entrar. ei. Ela vai, inclusive, deturpar bastante a história. Porque nesse universo, a Supergirl, ela é como é que chama lá? É a... A mulher que recruta lá, Vitor, esqueci o nome dela. Precursora. Precursora. Rabinger. Ela não tem sentido. A Precursora é uma personagem. E aí eles vão fazer um enfoque muito grande no passado do pirata. Eles vão criar uma história para ela para fazer um link dela com o Monitor. Nossa. De por que ela virou A precursora. a precursora. E vai render muito sobre isso, do passado. Porque o pirata apareceu lá agora, né? Você vê que ele é do mal, ele já fez carinha ruim e já pegou uma roupinha dele, né? Então, assim, ficou sem... O propósito é porque eles vão gastar metade da animação fazendo... contando a história dos dois. Então, ela não vai entrar na crise como se espera. Vai criar acho que para tentar até justificar os dois, que talvez ela morra, ou talvez ele vai trair, né? Ele vai passar por lado negro da força. Então, assim, eles vão gastar muito, muito esforço nisso. Quem não gostou do primeiro odiou a parte 2. Tipo assim, eu vou assistir e vou continuar me sentindo ofendido. Não, eu vou assistir também porque eu sou sem vergonha, mas que um é ruim, é ruim. Eu tô no nível do Vitor, eu vou assistir que eu sou sem vergonha. Mas assim, eu não... Ainda mais a animação que eu gosto. Eu não vou me sentir ofendido. Porque eu vou assistir como sendo mais um multiverso. Mas da o DC. importante que eu acho que a gente tá batendo a martela aqui é o seguinte. Você que ama o arco, você que lê os quadrinhos, que ama o arco, não vá... Não espere. Não espere. Então bater o martelo aqui, cara. Não, é uma coisa que nem falar que é inspirado. É inspirado, ele sim. é respingado. Não, é inspirado. Boa. Não é? Ele tem um respingo ali dessa crítica. Agora, então, assim, o que o Paulo falou é verdade mesmo. A DC tem um histórico de animações excelentes, né, cara? Tem mesmo. Nós até comentamos aquele do Batman Lovecraft lá, que não tem nos quadrinhos, né? E ficou maravilhoso. Você falou da Liga da Justiça Sombria, que é muito bom. Tem uns negócios que é tipo assim, o Batman do Kung Fu lá, você viu esse desenho? Vi, Paulo? também vi. Cara, ele é inspirado ali todo no jogo do Dragão, né, cara? Tem lá o... E é muito bom também, bicho. É muito legal. Agora, quando você põe o nome Crise nas Infinitas Terras, vem um Não. peso com esse nome. Cara, E se a obra é muito diferente, vacalha. Até as séries animadas, Liga da Justiça, Liga a Justiça Jovem. Ué, Tudo é muito... Nossa, é Eu só não sensacional. gosto daquele Teen Titans que parece desenho de menino com problema, sabe? Mas o Teen Titans, É pra criancinha. o primeiro Teen Titans que teve, tem uma versão Teen, let's go! tem um Teen Titan e o Teen Titan Let's Go. O que você tá falando é o Let's Go, né? Que ele é mais infantilizado pra pegar o público mais infantil mesmo. Pro menino pequeno. Só que ele é muito zoeira também, ao mesmo tempo ele tem uma quinta série ali bem presente, assim, é legal. Ele tem um multiverso legal, né? Tem um episódio lá, uns episódios, tem uns episódios. O filme deles é muito bom. Mas teve um outro antes dele, que é o Teen Titans, que era também muito bom. Ele também era voltar mais para o adolescente. Mas é legal. Aqui, mas só pra gente encerrar esse podcast aqui. Eu acho que seria uma pergunta até pro Vitor, né, Vitor? Anti-Monitor, como que você não gostaria que ele aparecesse?
Agora já é uma. Não é se ele vai aparecer como você gostaria, é como se você não queria que ele aparecesse. Cara, eu gostaria só que ele aparecesse como ele foi nos quadrinhos. Um cara que quer só ampliar o universo de antimatéria e acabar com toda a matéria, entendeu? Uma criatura que não tem outro objetivo além desse. Colocar outros objetivos nele, pra mim, já perde o sentido de ter esse personagem. É. Então, assim, eu não vou nem te falar como que eu não quero de jeito nenhum que não seja o que ele foi criado pra, entendeu? O que eu não queria é que ele fosse representado com somente algo da natureza, sabe? Somente aquela passagem ali de. Não, mas ele acho que já deram a dica que não vai ser, Antimatéria. não. Não vai ser, não. Pois é só isso que eu quero. Não vai, porque eles estão dando a ênfase lá no pirata psíquico lá, porque ele vai passar pra ajudar ele. Então, sim, ele vai ser corrompido, ele vai aceitar a proposta. Então, Cara, eu gosto igual no quadrinho. Ao mesmo tempo que nasceu o multiverso de matéria, nasceu um multiverso de antimatéria. No momento que nasceu o monitor, nasceu um anti-monitor. Depois fala que o monitor é uma raça, igual os vigias, que não sei o que, virou uma zona. Ali, Mas na era uma animação criatura deixou. só que representava cada tipo de multiverso. E Na aí, animação deixou quando um nisso. tomou ciência do outro, o anti-monitor começou a querer expandir a antimatéria para acabar, porque ele odeia tudo que é matéria. Para mim, isso aí tá excelente, acabou. Tá ótimo, é isso aí. Bem, gente, você não perguntou, minha eu fala. já ia fechar aqui. Mas você Não, mas você já falou que vai ser assim. Não, eu só falei. Não, mas por que eles favor, acham então assim. Você falou responda. como é que eu não gostaria. Ah, Vocês como assim? assistiram o do Crise das Infinitas Terras do Arrowverse? Cara, eu não Eu assisti, assisti. cara. Eu assisti, eu parei. O Aeronverso eu parei quando começou a ficar barrigudo demais o negócio. Não, eu também parei. Eu nem assisti Tomorrowland. O Tomorrowland. Legends of Legends of Tomorrow. Tomorrowland. Tomorrowland é um pedaço da Disney lá, velho. Não é? Eu nem assisti ele, porque ele depende do Flash, que também envolve com o Aeroverso, depende. Tudo depende, Cara, tudo era. Então, assim, Então, Ah, eu vi separado. tudo. eu vi tudo. E assim, Vocês são mais sem vergonha que eu. a crise deles lá, assim, é um episódio, assim, com efeito especial daquele nível, né, que é meio Sítio do Pica-Pau Amarelo, não tem grandes efeitos. Isso do Mas Sítio do Pica-Pau da década de 80. Mas ainda melhor do que o filme Flash, né? Melhor do que o Flash atual. E, assim, Com certeza. umas roupas de borracha, filmado num lugar, assim, numa mina. O final, cara, com o mundo acabando lá, assim, eles estão numa mina. É bem pobrinho, assim. Mas aquilo pra mim é tipo assim, um multiverso da Crises Infinitas, das Infinitas Terras. Então, assim, é o multiverso do multiverso. Nada daquilo ali me ofende. Eu assisto, acho mequetrefe, acho sem vergonha pra caramba os negócios. É bom porque é ruim, né? É ruim, e aí eu assisto assim mesmo. Mas é honesto, né, cara? Mas é honesto. É honesto que eu digo assim, é igual do Dr. é o Who. que eles têm naquela deles aí pra fazer. É o que eles têm pra fazer. E eles nunca se propuseram a fazer diferente. Quando você vê uma série dessa, você acha assim, os caras vão desenhar igual a Piada Mortal. Você espera a Piada Mortal. É uma revistinha. Você espera o Cavaleiro das Trevas. Você A espera o animação Cavaleiro você das tem Trevas. liberdade, né? Você Asilo consegue. Arca. Cara, a animação, pra mim a animação tem que ter zero liberdade. A animação tem que ser o desenho animado da revistinha. Pronto. O que não dá pra fazer é em filme. Você pegar uma série gigantesca. Ou então você cria uma história diferente, igual fez Batman e Lovecraft. Não tem quadrinho. Ok, faz outra Você coisa. cria, Cara, você isso. cria Animação uma pode coisa tudo, diferente, cara. com um nome A diferente. animação pode tudo, Não, mas cara. eu acho que- A animação pode tudo. Eu acho que na animação, o cara tem. Já que ele vai fazer um desenho, faz o desenho da revistinha e pronto. Porque ele consegue adaptar a revistinha ali. Ele consegue. Então, o problema é que a crise das Infinitas Terras são muitas revistinhas. Aí você já espera a adaptação. Aí quando vem a adaptação e a adaptação foi Flash, eu não achei que o recurso foi ruim. Porque, mais uma vez, eu não me ofendi. Mas eu acho que vai estar lá, vai ter o anti-monitor. Eu acho que o anti-monitor vai ser uma presença, tipo, quando ele vira esse Pokémon aí até, que é igualzinho um Pokémon esse, na revistinha. Esse aí que tá atrás do Victor ali no desenho. Eu acho que ele vai... ele vai... E quem vai lutar e quem vai morrer nessa história toda deve ser o Flash e deve ser a Supergirl. E acho que um outro personagem que menos importante que aparece lá, que eles não Um estão dos dando... super-homens, com certeza. porque tem dois, né? Então, assim, tem uma... É um negócio que eu achei legal foi quando encontra ali no satélite. O monitor tem um satélite, né?
não sei se é um satélite ou uma nave no desenho, mas quando encontra ali, ver aqueles personagens reunidos e as versões diferentes é interessante. É. Aquela conversa que o Robin, o Asa Noturna, tem com um Batman diferente, um Batman da idade dele, eu acho que aquilo ali é legal. É legal. Mas assim, por isso que eu tô falando, eles podiam ter dado mais tempo de tela pra isso. Vai ter Com pinceladas certeza. do que você que gosta do universo acha legal. Porém, não é a história. E não vai ser. Então, assim, se aparecer um anti-monitor com roupa de borracha igual era do Arrowverse, não me ofendeu aqui. Se aparecer um anti-monitor parecendo um Pokémon lá da revistinha, porque essa armadura é um Pokémon, cara. Tem um Pokémon que parece com isso aí, olha lá, com esse bocão. É igualzinho um Pokémon. Eu também não vou me ofender, então assim, pode aparecer qualquer coisa. Ele é tipo o cara de barro, só que branco, que uma armadura segura a forma dele. O perfil do Humberto é o perfil que eles fizeram o teste lá de primeira exibição, falar pra poder publicar. Vai todo mundo falando, não, tá bom, pode colocar, tá ótimo. Manda aí que eu vou consumir. Faz 3 partes. Vocês não vão fazer certo? Então eu já abri a concessão aqui. Perfeito, Entendeu? legal. É isso. Bom, legal. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado desse podcast. Ó, lembrando, nós temos uma parceria com o site Comando Geek, você pode ir lá ver action figures, livro, coisas Superman, DC, camisa, tudo para o seu orgulho nerd aí, ser maior aí, decorar casa e tudo. E é isso aí, galera, até a próxima. Até a próxima, pessoal. Que a força esteja com vocês. Falou, galera. Um abraço e até mais. Muito bom falar de quadrinho. Gostei do episódio de hoje. Não que eu não tenha gostado de outros, né? Mas esse foi melhor. E vão marcar de fazer um especial falando de Crise nas Vidas Terras. Vitor. Falando de tudo que aconteceu Ó, lá. se a gente receber bastante gente comentando, principalmente no YouTube, tá? Nós vamos contar lá no YouTube. Quero que vocês façam um especial das Crises da Infinita Terra nos quadrinhos. Quero que vocês aprofundam mais. Escreve lá que a gente faz. Vamos ver. É isso aí.